Bem-vindos, hombres e mulheres, ninhos e ninhas. Este é o Havana Connection, transmitido ao vivo aqui dos estúdios da Faria Lima, em Pinheiros, em São Paulo. Novamente com a presença de Guilherme Boulos, coordenador do MTST, Laura Capriglione, jornalista, coordenadora dos Jornalistas Livres, e Jean Willis, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Tudo bem, gente? Tudo bem. Aí. A gente disse que tá bem para ver se... A gente vai se enganando. Antes de começar a pauta do programa propriamente dito, eu queria começar com uma notícia que nos surpreendeu, né, hoje, na manhã de hoje. O governo federal, o Ministério do Trabalho, publicou uma portaria que, na prática, reduz o conceito de trabalho escravo, ou seja, que dificulta a libertação de trabalhadores escravizados, trabalhadores em condições análogas ao escravo. Para você que vive numa caverna e não sabe o que está acontecendo no Brasil nos últimos 20, 30 anos, o Brasil, em 95, criou um sistema público de combate à escravidão que resgatou mais de 50 mil pessoas dessas condições desde então. É uma política que vem sendo adotada como uma política de Estado, ou seja, começa com o governo Fernando Henrique, passa pelo governo Lula, passa pelo governo Dilma e, ao que tudo indica, está naufragando no governo Temer. O Brasil, que é considerado internacionalmente pelas Nações Unidas e por uma série de países como um exemplo global no combate ao trabalho escravo e um exemplo, inclusive, no conceito de trabalho escravo, pode agora se tornar vidraça, não apenas com uma falta de prioridade, mas com um ataque claro ao combate ao trabalho escravo que está sendo colocado pelo governo Michel Temer. A portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, ela, na prática, tira as condições degradantes de trabalho e tira a jornada exaustiva dos conceitos, dos elementos que caracterizam o trabalho análogo de escravo, mantendo apenas a questão de servidão por dívida e do trabalho forçado, o cerceamento de liberdade. Ou seja, na prática, as condições nas quais os trabalhadores estão inseridos, condições muitas vezes desumanas, jornadas muitas vezes desumanas, que colocam em risco a vida, a saúde, a segurança dessas pessoas, passam a ser acessórias no combate ao trabalho escravo. Os fiscais do trabalho, para garantir o seguro-desemprego, para garantir o ato de fiscalização que acaba resultando na libertação desses trabalhadores, tem que se atentar para um conceito mais restrito, ou seja, se não houver cerceamento de liberdade, você não pode libertar o trabalhador, mesmo que as condições a que ele sejam submetidas sejam piores do que condições a que estão submetidas os bois e vacas de algumas fazendas. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que o Congresso Nacional vai debater, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal estão em cima. Afinal de contas, qualquer mudança legal, qualquer mudança de conceito deveria ser tratada dentro do Congresso Nacional, que é a casa que produz leis, nem sempre leis justas, é claro, mas que produz leis e não pelo Poder Executivo. Bom, eu acho que a possibilidade de essa portaria ser reiterada no debate dentro do parlamento é muito grande, porque a base de Temer é composta de ruralistas que têm todo o interesse nessa mudança de conceito do que é trabalho análogo à escravidão e de impedir mesmo resgates de trabalhadores que estão em situação análoga à escravidão. Afinal de contas, muitas fazendas, algumas pertencentes a deputados, são movidas a esse tipo de trabalho. E é importante a gente lembrar e nunca dissociar essa postura do governo federal com os propósitos do golpe na nossa democracia. Isso está em completa sintonia com a reforma trabalhista, e vamos botar muitas aspas nessa reforma trabalhista, com a reforma da Previdência que vai vir aí, né, que quer estender o tempo de trabalho, está em sintonia com a linha que esse governo corrupto e que nasce de um golpe adotou, Sakamoto. Então, me parece que a gente não pode ser muito otimista. É claro que nós vamos colocar vamos fazer uma oposição, a gente vai levar o debate para lá e vai tentar impedir que essa portaria seja executada, mas eu não diria que tenhamos muita esperança, porque a base do governo é muito maior, muito mais numérica, e está respondendo aos interesses do governo lá dentro. A não ser que haja um movimento da sociedade, como está havendo agora nesse movimento em torno da defesa das artes e das liberdades artísticas, haja também uma sensibilidade das pessoas em relação aos trabalhadores pobres que estão em situação análoga de escravos. Eu gostaria de colocar que a gente que mora na cidade muitas vezes acha que isso é um problema dos rincões mais remotos do Brasil, dos lugares mais... Enfim, a gente tem pouca empatia porque o que a gente tem a ver com isso? Mas eu acho importante as pessoas perceberem, eu como jornalista acompanhei várias atuações do Ministério Público do Trabalho aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, do lado do centro de São Paulo,
entrando em tecelagens não, em confecções que empregam o trabalho escravo de imigrantes que vêm muitas vezes da Bolívia, e em condições deploráveis, pessoas que trabalhavam com filhos recém-nascidos ao lado da máquina durante 20, 25 horas, era uma coisa assim, 25 horas eu estou exagerando, porque parece que o dia é maior mesmo de trabalho do que as próprias horas do dia. Então eu acho que, e pessoas que trabalhavam para confecções, o que eu acho que é legal, é o seguinte, pessoas que trabalhavam para confecções que nós consumimos, né? Quer dizer, para marcas famosas, para grifes famosas, que a classe média consome. Então, eu acho muito grave essa coisa da gente estar voltando atrás, quer dizer, e um monte de coisa. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi na tua matéria, Sakamoto, por exemplo, é que o cara, o tal do escravo, tem que concordar que ele é escravo para pegar e para poder ter direito a ser libertado. Só que muitas vezes, o cara que está sendo escravizado, como eu, por exemplo, vi, é um cara que no Brasil, em São Paulo, não tem família, está sozinho, não tem relações sociais, não tem sindicato, ele não tem nada, quer dizer, então como é que ele vai topar denunciar o cara que, na verdade, é a única, é a relação, pelo menos, de comida que o cara tem. Ele tem necessidade, né? Ele tem a necessidade, não é isso. Então, nem compreende, às vezes, que o trabalho é análogo à escravidão. Ele não compreende. Ele, às vezes, não tem nenhuma outra alternativa, né? Jogado numa situação em que, muitas vezes, é isso ou a fome. A escolha que o trabalhador tem que fazer todos os dias no Brasil não é a escolha em situações ideais. Aliás, é isso que nós tratamos quando questionamos a reforma trabalhista, que dizia, olha, o livre acordo e tal. O livre acordo é escambau. As pessoas são obrigadas, tem 1000 na fila dizendo, ó, a gente topa. Exatamente. Né? Agora, o que eu queria tentar, nesse caso, é que a gente dizia, e às vezes não era levado a sério, que se o governo Temer fosse chegar até o final, o limite era revogar a Lei Áurea. Né? E com esse Congresso Nacional. Porque, veja, em um ano e pouco, né, com um Congresso show de horrores, né, Jean? Convive lá diariamente. E com esse governo ilegítimo, os caras desmontaram o pacto, chamado Pacto Lulista. Um grau de programas sociais, de valorização salarial, que foi feita durante os 13 anos de governo do PT, com limites, com contradições, mas foi feito. Né? Os caras cagaram e andaram em cima da Constituição, do Pacto Constitucional de 88. Né? Com a emenda constitucional de congelamento de investimentos sociais, o desmonte do serviço público, a proposta de privatizar tudo. Né? Os caras também rasgaram a CLT, que era o Pacto Varguista lá de 43. Né? E agora a questão do trabalho escravo. Ou seja, onde é que isso vai parar? Sim, é isso. Né? Não tem limite para o retrocesso. É um retrocesso por dia, né? E essa turma, se de fato governar até o final do ano que vem, que Brasil vai existir no dia 31 de dezembro de 2018? E o louco é que eles fazem isso, apesar de haver agora uma segunda denúncia contra o presidente da República ilegítimo e golpista, uma segunda denúncia de corrupção. Quer dizer, nós estamos sendo governados por um presidente que pela segunda vez é denunciado formalmente pelo Ministério Público Federal. Essa denúncia chega à Câmara, o presidente mobiliza os seus recursos, inclusive financeiros. Inclusive não, principalmente. Principalmente, né? Financeiros. Bilhões de reais do contribuinte. Para poder mais continuar, de 4 bi para enterrar essas denúncias. E as pessoas estão, a maioria das pessoas nesse país estão no estado de letargia. E ao mesmo tempo nós temos, enquanto isso acontece, ou seja, enquanto, digamos assim, a Lei Áurea está sendo revogada, enquanto o direito dos trabalhadores está sendo afetado, a fome aumentando, a miséria ampliando, o desemprego, nós temos grupos gritando, tem um homem nu no museu. Como se esse fosse o problema do país no momento. Mas é a tática da cortina de fumaça, né, Jean? É a tática da cortina de fumaça. Por que o grupelhos, né, que fizeram estelionato com uma parte da população chamada por eles na Avenida Paulista, dizendo que o impeachment ia acabar com a corrupção e botaram isso aí, por que esses grupelhos estão atentos a isso agora?
porque apoia o Michel Temer, Claro. ele não pode dizer isso. Exatamente. Tem que fugir do incômodo apoio ao Michel Temer e ficam criando cortinas de fumaça para todo lado. Apontando o homem nu no museu, criando pânico moral numa sociedade desinformada, outra parte que digo a grande maioria da população, mas tem uma parte da classe média que poderia se informar melhor, mas também compra esse discurso, e aí não discute o que deve ser discutido no país, que é esse desmonte, a venda do patrimônio nacional, a destruição dos direitos dos trabalhadores, essa agenda toda conservadora sendo aprovada na Câmara, apesar dos nossos esforços para impedir que ela seja aprovada. Precisamos despertar as pessoas dessa letargia e dizer para elas o que está acontecendo, né? Tentar talvez que esse governo não chegue até o final de 2018. Foi interessantíssimo que no meio, exatamente como o Jean falou, em meio ao debate sobre o homem nu no MAN, a Câmara dos Deputados votava o refis. Exatamente. Né? Ou seja, ninguém nega a necessidade, é claro, de auxiliar empresários ou pessoas em dívida no momento de crise. O problema é que, do jeito que está sendo colocado, o refis está até 90% de perdão de desconto em juros e multas. Vamos explicar para as pessoas o que é o refis? Tá, por favor. É um aplauso à sonegação. É um aplauso à sonegação, mas por favor. O refis é um perdão de dívidas que empresários têm com o erário. E o que é escandaloso nessa história é que a boa parte dos empresários que têm dívidas milionárias com o erário público são deputados federais. Então, eles estavam votando a favor deles mesmos, perdão, em causa própria. O relator do projeto tinha tem dívida milionária com o erário público. Então, o dinheiro do contribuinte... Os parlamentares devem mais de 1 bilhão pro erário. E aí, Sakamoto, vamos combinar. Tudo bem, ninguém é contra que se reveja dívidas em momento de crise. Mas o problema é que isso acaba beneficiando quem? Por exemplo, durante o empresário honesto, que se ferra para pagar todas as suas contas, todos os seus impostos em dia, acaba sendo isso aí, privilegiado. Veja como por exemplo, o caso... acaba sendo deixado para trás em detrimento a alguém que faz o quê? Deixa de pagar, espera que o governo faça um refinanciamento, faz o refinanciamento, ganha dinheiro com isso na prática. E o caso dos ruralistas, que foram parte importante dos beneficiados. Isso entrou no pacote da salvação do Temer na primeira denúncia. Os caras não pagam ITR, Imposto Territorial Rural. Imposto Territorial Rural é aquela coisa de que, deixa pra lá, ninguém paga. Os caras não pagam porque eles sabem que vai ter algum tipo de refis. Sim. E que eles, com uma bancada forte no Congresso, vão chantagear para ter 90%, 95% de isenção. Sim. Né? Então o ITR passa a ser algo simbólico, num país onde a propriedade de terra é absolutamente concentrada. Agora, o refis que nós queremos ver é o do povão. Será que o Santander vai fazer refis? Será que o Itaú, o Bradesco vão fazer refis para o povão que está devendo nos bancos? Mas o que eu acho que é mais grave, né? Não vão fazer. O que eu acho que é mais grave é o seguinte, é que esse Congresso é tão cara de pau, né? Quer dizer... Você está sendo, inclusive, elogiosa em chamar de cara de pau. Exato, é um negócio assim... Mas é que ele é tão chulo, porque ele legisla só em causa própria mesmo, né? Então, você vê, enquanto ele está legislando, anistiando dívidas, dando uma colher de chá para os empresários, a gente vê a situação das universidades federais, a gente vê o Minha Casa Minha Vida, todos os programas sociais suspensos, a questão da saúde sucateada no Brasil todo. O programa, eu fiquei louca com isso, eu falei assim, meu Deus, o Brasil é referência no programa de controle da questão dos soropositivos para HIV. Agora já não tem mais, está faltando remédio para os soropositivos de HIV. Eu questionei o ministro da Saúde sobre isso, formalmente, quando ele esteve lá na Câmara. E enviei um requerimento de informação e ele disse que houve um problema na alfândega. Essa foi a desculpa dele, mas a verdade é que em todo o país as pessoas convivendo com HIV estão pegando medicamento para menor tempo do que pegava antes. Para menor tempo e faltando medicamento. E isso é muito sério porque muitos pacientes moram muito longe, então eles precisavam pegar uma quantidade para não ter que voltar, porque são pobres. A AIDS hoje se pauperizou. Ela hoje afeta sobretudo os mais pobres e se interiorizou, está no interior do país. Então, esse programa precisava continuar. Ele está não só desmontando esse programa de HIV, como propondo ao mesmo tempo, ele, que foi financiado pelos planos de saúde, propondo que as pessoas façam adesão a um plano de saúde mínimo, quer dizer, que elas contratem um plano de saúde mínimo. Esse ministro é a maior expressão de agir em causa própria. Ele foi financiado pela Associação dos Planos de Saúde na sua campanha para deputado federal no Paraná. Ele é um cara conhecido como do lobby dos planos de saúde. Ele vira ministro da Saúde e a grande proposta dele é desmontar o SUS. Ele já disse isso várias vezes. Ele é um boquiroto. Ele já disse isso várias vezes. E
substituir o SUS pelo plano de saúde popular. Isso, é isso aí. Esse é o programa desse ministro, que é a privatização da saúde no Brasil. Agora, o que eu acho mais curioso é o seguinte, porque esse ministro é tão criminoso que ele já falou que o problema da saúde pública são os médicos, que não cumprem as jornadas de trabalho e tal. O que eu acho incrível é que os médicos, depois de apoiar boa parte da categoria médica, boa parte da categoria médica, apoiando o golpe, esses caras não têm a capacidade de se organizar, nem sequer. Então, as categorias profissionais nem sequer se organizam para se defender contra um governo que está condenando o próprio trabalho deles. Quer dizer, impressionante. Não, contra o Padilha e mais médicos foi um... Eles se mobilizaram. Exato. Claro, porque ali envolvia o preconceito em relação aos cubanos, envolvia a campanha difamatória que boa parte da mídia fez contra o Mais Médicos e a presença dos cubanos aqui. É isso que eu estou lhe dizendo. Uma parte da classe média faz adesão ao discurso fascista por burrice. Burrice deliberada, porque ela tem chance de se informar e ela não se informa. Mas o que eu acho curioso nesse governo é que esse governo congelou os investimentos públicos por 20 anos em saúde e educação. Ok, significa que não vai botar ciência, um centavo em ciência e tecnologia também. Significa que não vai botar um centavo a mais além do que já coloca. Ok, aí esse mesmo governo que congela investimentos da saúde diz que o SUS não tem recursos e que precisa privatizar a saúde porque o SUS não tem capacidade de atender todo mundo. É isso, é uma esquizofrenia providencial. Essa é a tática da privataria, Jean. Você lembra o que o Fernando Henrique, vocês lembram o que o Fernando Henrique fez com a Telebrás, com a Vale, antes de privatizar? Então, destruiu, sucateou, demitiu todo mundo, liquidou. Aí falou, puxa, como o serviço é ruim, como o serviço é ruim, não presta, serviço público não presta. Claro, você sucateia o serviço público, cria a impressão de que o serviço público é pior do que ele já é, e de que, portanto, a solução é a gestão privada limpinha e cheirosa. Essa é a lógica da privatização, é isso que eles estão preparando na saúde e na educação. Pela saúde, terão que pagar pela educação, porque a educação, o sistema já não é bom, vai ficar pior ainda. Terá que pagar pelo transporte, boa parte já paga, né? Já comprou carro, já paga IPVA, terá que pagar pelo transporte, porque não haverá investimentos em transportes públicos também nos estados. Quer dizer, é isso, o estado mínimo que tanto querem é esse estado em que o mercado manda, mas num estado em que o mercado manda e é absolutamente livre, como é que a gente protege as pessoas que não podem consumir? E falando em proteção de pessoas que não podem consumir, ou não podem nem, às vezes, alcançar seus direitos sem apoio do restante da sociedade, o corte de recursos já fez, inclusive, vítimas no combate ao trabalho escravo, que a gente estava falando agora há pouco. Está faltando dinheiro para gasolina, para fiscais do trabalho irem verificar questões como trabalho escravo nos estados, trabalho infantil, morte de trabalhadores. Então, há a corda, claro, que arrebenta no lado mais fraco. Isso a gente não está nem falando da questão da situação dos povos indígenas no exato momento. Que estão sofrendo um massacre atrás do outro. A questão do meio ambiente, pois é, né, que também está indo para o beleléu, sem ninguém exatamente, por mais que as pessoas estejam gritando, né, como não atinge nenhuma categoria que é beneficiada no Congresso Nacional, está acontecendo terra arrasada. O problema é que o Brasil, que vai emergir realmente de janeiro de 2009, vai ser um país irreconhecível. E aí eu vou falar um negócio, isso não tem a ver com direita, isso não tem a ver com esquerda, isso não tem a ver com centro, isso qualquer pessoa que está assistindo agora a gente e ouvindo o que a gente está falando, independentemente do que acredite, independentemente do seu posicionamento no espectro ideológico, a tua vida vai piorar. Sakamoto, uma coisa interessante é que aí você tocou no corte de recursos para os fiscais do trabalho atuarem em defesa não só dos trabalhadores em situação análoga à escravidão, mas de crianças e adolescentes que estão, inclusive, sendo cooptadas por redes de exploração sexual, por exemplo. Sim. Sobretudo crianças do Nordeste, do Norte e até mesmo das favelas do Rio de Janeiro. Esse é um problema grave, a situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós deveríamos discutir isso seriamente, mas o que é que a gente está discutindo no momento? O fato de uma mãe ter levado uma criança para uma performance artística em que um homem está nu. Ou seja, toda essa discussão moral, hipócrita, demagógica, produzida por esses grupelhos e em que as pessoas estão aderindo, cria uma sombra sobre o real problema da exploração sexual de crianças e adolescentes. Uhum. As vítimas da exploração sexual de crianças e adolescentes, as principais são meninas. E os principais algozes são pais, padrastos, tios, vizinhos próximos. Ou seja, a pedofilia... Confiança dela. Confiança acontece na sombra.
A pedofilia acontece nas sombras das igrejas, inclusive. A Igreja Católica, quase todos os dias, é denunciada, tem padres e bispos denunciados de participarem de redes de exploração sexual. Na Câmara, nós realizamos uma CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, eu e Érica Cocai, e uma das pessoas presas foi o prefeito de Quari. Então, as pessoas têm que parar com essa demagogia, com essa hipocrisia de apontar o museu como lugar de realização de exploração sexual de crianças ou de pedofilia, ou xingar os artistas como eles estão fazendo. Caetano Veloso virou alvo agora de uma difamação que eu só vi precedente no Chico Buarque. O Chico Buarque, por defender a democracia e ser contra o impeachment, foi chamado de bandido, de corrupto, né? E muitos artistas se calaram naquele momento. Agora, o alvo é Caetano Veloso e são artistas que defendem as liberdades. E precisa ser defendido tal qual nós que estamos nessa mesa defendemos o Chico Buarque. Sim, momento, lógico, né? Claro. Eu acho que é inadmissível esse tipo de linchamento que já virou um modus operandi, virou uma tática, né? Porque aí você cria uma rede de intimidação. Que as pessoas ficam com medo de falar, porque, olha, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado por aquele grupo, eu vou sofrer um ataque, um enxame na internet, nas redes. Então, isso vai criando uma censura prévia que é perigosíssima. Mas só, eu acho que também, dentro dessa coisa da intimidação, eu acho que é importante falar outra novidade horrorosa, como você estava comentando antes, no 7-0, no 7-1, né? 7-1. Desculpa, eu sou ruim de futebol. O Brasil fez um gol. Mas os caras estão querendo que os crimes de militares sejam julgados por militares, por tribunais militares. Eles aprovaram. Exato. Quer dizer, então é uma coisa, é uma tragédia que não tem tamanho. Quer dizer, então agora que os militares estão indo para as ruas para fazer operação policial, coisa que não deveriam estar fazendo, eles ainda ganham a garantia de que eles são o salvo-conduto, de que eles vão ser julgados por seus amigos, seus parceiros, seus camaradas de farda. Eu acho tão importante isso, porque é o seguinte, é criar de fato uma zona, isso em nome de uma suposta insegurança política, insegurança jurídica. Coitadinho do militar, ele vai lá, ele atira no morador, ele não pode ser julgado por um morador numa favela, ele não pode ser julgado por um civil, como se a justiça civil tivesse totalmente sob suspeita. De fato, a mesma justiça civil, né, que passa pano para o extermínio dos militares nas periferias. Exatamente. Claro. Mas é que existe a possibilidade de cair na mão de um juiz mais consciencioso, o caso desse... Um juiz mais justo. Um juiz mais justo. Que faça justiça. Então o que eles estão fazendo? Voltando a uma coisa que era uma reivindicação antiga dos movimentos de direitos humanos, que era fazer com que os militares que cometessem crimes dolosos fossem julgados pela justiça comum. Você sabe, Laura, só um ponto que eu acho que é importante nessa lista de retrocessos, pouco está se falando, está para ser aprovado também no Senado um projeto de lei que é o Estatuto da Segurança Privada e que vai dar mais poder, na prática é a legalização de milícias privadas de grandes grupos econômicos para proteger seu patrimônio e já suas tem, propriedades. Não, mas agora vai ser legalizado, regido. E é o lobby da indústria das armas. Exatamente. A indústria das armas faz um lobby poderoso contra uma nova política de drogas, que signifique a legalização e a regulamentação da maconha, dos produtos derivados de maconha, como forma de quebrar o tráfico, porque a indústria das armas não tem interesse na legalização, porque ela continua vendendo armas para as forças de segurança, mas também ela continua vendendo armas para os traficantes que defendem os seus territórios. E agora ela também vai vender arma para as milícias privadas. E o discurso da insegurança e da violência urbana é manipulado o tempo inteiro lá. Quer dizer, os casos são pegos e colocados como paradigmáticos de como o cidadão está sendo ameaçado. O cidadão de bem está sendo ameaçado. Claro que o cidadão de bem é aquela pessoa que habita as áreas nobres das cidades, em geral os brancos, né? Os habitantes das favelas, dos bolsões de pobreza da periferia podem sofrer todo tipo de achaque da polícia, podem estar sob uma pena de morte no vácuo da legalidade, porque essa é a verdade. Uma mãe vai buscar o filho numa escola no Rio de Janeiro, toma um tiro, assim, do nada. E aí quem pratica esse crime ainda tem um salvo-conduto de ser julgado pelos seus pais. Falando em periferia, falando em toda a situação, eu queria entrar num tema que também está diretamente relacionado com toda essa situação. Um tema que foi agravado por conta da crise econômica, a situação de moradia.
né? O MTST está com uma ocupação lá em São Bernardo do Campo, está com quantas famílias? Já passou de 7.500 famílias, Sakamoto. É gente pra cacete. Muita gente. É muita gente. Não, a foto é impressionante. A foto da ocupação, ela é impressionante. Né? Mas tem incomodado os setores da classe média, que inclusive me parece que houve disparos de tiros e... Sim. Talvez comentar um pouco isso, né? O movimento entrou naquela ocupação em São Bernardo do Campo com 500 pessoas. Em uma semana tinha mais de 5.000. Agora, um mês e meio, está com mais de 7.500. Famílias, não pessoas. Famílias, nesse momento. Né? Ou seja, as pessoas perguntam, por que isso? De onde vieram? Onde essas pessoas estavam? Que né? vivem, Tem uma coisa meio... uma curiosidade excessiva e nem sempre com um bom interesse, né? Já com um viés muito condenatório. A questão é muito clara. Né? Boa parte dos trabalhadores que vivem nas periferias urbanas do Brasil pagam aluguel. Não tem casa própria. E a situação do aluguel, ou você tem para pagar no final do mês, ou você é sem teto. Né? Com 14 milhões de desempregados no país, com a renda salarial dos trabalhadores caindo, qual é o resultado disso? Claro. As pessoas têm que fazer uma opção todo final de mês, ou compra o leite da criança ou paga aluguel. Sim. Você tem milhares de famílias no Brasil todo diante dessa dura opção. Isso, o resultado, evidentemente, são as ocupações crescendo. Essa de São Bernardo é um símbolo da crise social brasileira. Né? É um emblema, mas ela não é um caso isolado. Né? Ela aponta uma tendência de crescimento e massificação das lutas de resistência, né? Não porque a consciência das pessoas está evoluindo, não se trata disso, é a necessidade. Necessidade real e imediata. É o fator de mobilização mais premente na história da humanidade, sim. A necessidade. Mas o que move ainda é o sentido de justiça social, o que move esse movimento é o sentido de justiça social, de correção de uma distorção histórica. Mas apesar disso, da evidente boa intenção e dos seus direitos políticos garantidos pela Constituição, uma pessoa como o Vilas pede a sua prisão publicamente, xinga a sua mãe. Quer dizer, as pessoas perderam completamente o limite na hora de lidar com os direitos políticos alheios. E eu lhe pergunto agora, saindo do papel de colega para o papel de entrevistador, olha só, você não vai mover um processo contra esse sujeito? Eu vou, já conversei com parceiros advogados do próprio movimento, passou do limite. Esse cidadão, que como muitos utilizam, né, os espaços que tem na grande mídia para poder fazer ataques virulentos e inconsequentes, irresponsáveis, e estimulam essa rede de ódio, de intolerância que a gente estava falando agora há pouco, não é a primeira vez. Esse cara é um reincidente quanto mais. Faz 2 anos que esse cara ele elegeu o MTST. Eu não sei se ele tem alguma grande propriedade, está preocupado no movimento Ocupar. Eu não sei qual é o problema que o leva ou é só um títere tipo ataque, ou é só um títere, sabujo. Faz cena, ou é isso, faz cena, ganha em cima disso, mas ele vai ser processado, vai ter o processo que merece na justiça. Antes de você entrar, eu estava querendo saber quantas ocupações semelhantes, grandes dessas, até como um termômetro, né, para saber em outros lugares do Brasil o MTST ou parceiros tem hoje. Olha, Sakamoto, eu me arriscaria a dizer dessas, assim, vamos pensar, com mais de 3, 4 mil famílias, você tem hoje no Brasil pelo menos 20 ocupações nessa situação. 20? Tem crescido no Nordeste. Né? Eu estava esses dias em Fortaleza, teve uma ocupação, foi ano passado, enorme. Né? Em Guarulhos, aqui mesmo em São Paulo, tem uma ocupação quase do tamanho da de São Bernardo, não ganhou a mesma repercussão, mas também é muito expressiva. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, você tem um conjunto de ocupações enormes na região da Isidora. Né? Você tem várias espalhadas pelo país, algumas em estado maior de consolidação, outras não, mas que expressam a gravidade da crise habitacional. E para tirar uma dúvida, até porque o pessoal acho que de casa, desculpa estar falando mais que o normal, mas o pessoal de casa não, mas até porque eu acho que é legal para explicar para o pessoal que está assistindo a gente em casa, no trabalho, whatever. O pessoal que está fazendo que faz uma ocupação, ela está pleiteando uma casa de graça ou ela quer pagar a casa, quer ter a casa financiada? Como é que funciona isso? Olha, Saca, veja só, as pessoas vão para a ocupação por absoluta falta de alternativa. Né? O que as pessoas, inclusive, se dispõem a pagar dentro das suas possibilidades por uma casa. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que foi durante um tempo alguma alternativa para se resolver de uma forma institucional, legal, o problema da habitação, mesmo os mais pobres,
Mesmo que quem está desempregado paga uma parcela. Ou seja, não é de graça. As pessoas querem pagar pela sua casa. Elas querem políticas de habitação. Casa, né? Agora, o que eu te diria é que as pessoas, no limite, se dispõem a pagar, desde que isso seja acessível à sua renda. Né? O que não dá é você falar, olha, para você ter uma casa, o cidadão que ganha R$900 por mês, você tem que pagar uma prestação de R$1.500. O que não dá é para perdoar dívidas acabou a conversa milionárias de deputados federais. Isso. E, ao mesmo tempo, criminalizar trabalhadores e cidadãos que querem só um teto. Porque esse é o nosso... Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. Essa noite a gente teve um monte de ocupações, porque tem as grandes ocupações de terrenos em volta da cidade, que são impressionantes, mas se qualquer pessoa que andar pelo centro de São Paulo, fica impressionado com a quantidade, no centrão da cidade, com a quantidade de ocupações que estão ocorrendo, né? Quer dizer, essa noite mesmo existiu uma grande ação da Frente de Luta por Moradia para ocupar vários prédios que estão... É incrível, tem um prédio que eu acompanhei a ocupação, acompanhei o despejo dos moradores há 4 anos. Esse prédio, durante 4 anos, ficou fechado, ele já estava fechado há 20 anos. Aí, depois que houve o despejo, ele ficou fechado mais 4 anos e o pessoal está sem casa para morar, foi lá e ocupou essa noite novamente. A polícia, foi uma repressão brutal da polícia. A polícia jogou mais de 60 bombas dentro de um prédio fechado, com crianças, com mulheres grávidas, com idosos, com pessoas deficientes físicas, quer dizer, uma barbaridade tremenda. Levou pessoas presas. Na prisão da NET, uma liderança importantíssima. A NET, da Frente de Luta por Moradia, foi presa, levada num camburão. Quer dizer, uma pessoa que, na verdade, lutando pela realização de um direito constitucional, porque é um direito constitucional, o direito do teto, e simplesmente foi levada lá. Enfim, olha, eu acho... Agora, a impressão que eu tinha, claramente, e conversando com o policial essa madrugada, ele me falou o seguinte: cada vez mais nós temos a impressão de que nós estamos enxugando gelo. Porque não adianta, ele vai lá, ele tira as pessoas hoje. Amanhã as pessoas estão ocupando outro lugar. Porque não resolve o problema da moradia. E paradoxalmente é o seguinte: acabou o emprego, então as pessoas não têm como pagar aluguel. Por causa disso que o Boulos falou. Uma babá, quem são as pessoas que ocupam no centro? É babá, cuidadora, vigia de rua, enfim, essas profissões mais humildes, garçonete, porteiro, tudo isso, são os ocupantes do centro. O cara ganha R$1.000 sem carteira assinada, paga 700, sobra 300, o que ele faz? Ele vai morar na rua, porque ele tem família, 4 pessoas, 5 pessoas. Então o que eu acho mais interessante é o seguinte, é enxugar gelo mesmo, como diz o policial, porque as pessoas, aumenta a população de pessoas desesperadas com o preço do aluguel, e ao mesmo tempo aumenta, por causa da crise econômica, aumenta os prédios fechados, os comércios fechados, os comércios abandonados, os prédios que viraram túmulos do capitalismo, né? Porque você anda pela cidade, pelo centro de São Paulo, são túmulos do capitalismo, tudo aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Eu tenho que discordar de você, porque eu acho que é necessário o prédio para rato e barata. Isso mesmo. São ocupantes. Para o mosquito da dengue. E a dignidade do rato e da barata? Exato. Fica como? Você vai desocupar o rato e a barata para colocar gente? São focos de doença mesmo. Sim, então, focos de dengue, focos de tudo. Então, é enxugar gelo, ele sabe, o policial sabe, e é isso. Desocupa aqui, a mesma turma está ocupando o hotel do lado, na Augusta. Eu fui também lá no hotel da Augusta. Só comentar 2 coisas antes da gente encerrar. Uma é a seguinte, o Jean citou a comparação entre a falta de investimento em moradia com o que está sendo gastado na compra de votos no parlamento. Tem um número, inclusive, exato para isso. Foram 4,1 bilhões de reais que o Temer gastou na primeira denúncia e emenda, vai gastar outro tanto agora. Sim. Né? Com esse valor, dava para construir 45 mil casas pelo Minha Casa Minha Vida no Brasil. Sabe qual é o orçamento desse ano previsto e que não foi realizado? 35 mil para o Brasil todo. Ou seja, era mais do que isso. E só uma segunda questão, já sobre essa coisa de São Bernardo, porque eu não posso terminar aqui sem dar essa mensagem. O Sakamoto citou, acho que todo mundo aqui está antenado com essa situação, tem recebido uma importante solidariedade, mas existe risco de ser despejado. Nós estamos lá, aquilo ali pode virar um novo Pinheirinho, aquilo pode virar uma praça de guerra, uma tragédia humana. Então, 7.500 famílias de um lado, uma construtora que deixou aquilo 40 anos vazio do outro, acionando a polícia. Existe agora uma negociação que está marcada no Tribunal de Justiça, no GAORP. Se não frutificar, pode vir uma ordem de despejo.
nós vamos precisar de uma ampla solidariedade, aquilo precisa ser visibilidade, porque fica dizendo muita gente, às vezes até que é de esquerda, que quer mudar, que está insatisfeito, fica dizendo, não tem luta, não tem resistência, ninguém faz nada, o movimento social está parado. Aí quando faz, tem que ir lá dar uma força. Não, o movimento social não está parado, está lutando Não, mesmo. o movimento social não está parado mesmo. Até porque não tem como, né? Eu só queria perguntar às pessoas se elas estão, as pessoas que apoiaram o golpe, o impeachment da Dilma, que na verdade foi um golpe, se elas estão felizes com o país que nasceu após o golpe. Mas olha, eu quero agradecer a todos e todas que assistiram o programa, agradecer ao Guilherme Boulos, Jean Willis, a Laura Capriglione, que vieram debater com a gente aqui hoje. Hasta luego e hasta la vitória sempre. Sempre.